Oi, minha gente, dando continuidade aqui à leitura do livro Clóvis Moura, né? Quilombos, Resistência ao Escravismo. Um livro curtinho, porque é um livro de bolso. Eu já tinha avisado para vocês, né? Enfim. Aí aqui vai ser na página 95, tá escrito assim, ó. Articulação Internacional da Quilombagem. Vamos lá. Historiador estadunidense Herbert Aptheker, no seu livro American Negro Slaves Revolts, afirma que um dos sentimentos dominantes entre os senhores durante a escravidão é o medo. Isto é, as classes dominantes, os senhores de escravos, vivem em permanente sobressalto, esperando a qualquer momento a revolta dos escravos. Aptheker exemplifica detalhadamente esse temor das classes escravistas dos Estados Unidos em várias áreas como Nova York, Tennessee, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Louisiana e Texas. Esse temor se refletirá inclusive no conteúdo de diversos livros eruditos. As estruturas militares também sofrem nesse estado de medo permanente. Será que no Brasil não houve também essa síndrome do medo entre aqueles que constituíam a classe senhorial? Uma das constantes que encontramos, inclusive, em documentação abundante entre a metrópole e as autoridades da colônia, é o medo de que os escravos entrassem em contato com os que se sublevaram em outras nações. Os nossos pensadores históricos, no particular, não fogem à regra. Em 1798, uma carta régia ordenará vigilância com o navio Le Diligente, o qual, segundo ela, sob a alegação de procurar nos mares do sul, o explorador Pérouse, tinha como objetivo introduzir no Brasil o espírito de liberdade que reinava na França. Segundo Otávio Tarquínio de Souza, tem uma citação aqui, escuta. Na Bahia, em 1798, havia muita gente interessada no desenvolvimento da política europeia, e a exemplo do Rio de Janeiro, gente das mais diversas condições sociais, mas nada prova que os abomináveis princípios franceses, abomináveis entre aspas, haviam conquistado terreno mais vasto do que sua infiltração em homens do povo, inclusive escravos. A repressão ao gorado movimento baiano de 1798 foi quase que especificamente ao delito de francesia. Nesse particular, fechou aqui, né? Fechou a citação. Neste particular, os autos da devassa da Inconfidência baiana são ricos em pormenores. No interrogatório de Luís da França Pires, que era um pardo escravo, ele afirma que recebeu um recado de parte de Manuel Faustino dos Santos Lira, dizendo que queria falar com o mesmo Manuel Faustino, o qual recado recebera no União, donde logo viera a ter com o dito Manuel Faustino, que lhe fez a pergunta seguinte: se ele declaradamente estimava a liberdade a ser forro, e dizendo-lhe que sim, lhe tornou o mesmo Manuel Faustino, que estava projetando um levantamento nesta cidade, o qual se executava daí a 1 ou 2 meses, a fim de serem libertos todos os pretos e pardos, e viveram em uma igualdade tal que não haveria distinção de seres, e assim viveriam todos contentes. E devia ele claramente ter uma espada para nesse dia defender o partido do Levante, e que a causa da escravidão em que viviam os pretos e pardos nessa cidade nascia da igreja, de quem se deviam queixar, e que o grande Bonaparte não tardaria aqui 4 meses a defender com grande armada o Partido da Liberdade. Aí acabou aqui a citação. Como vemos, os ideais de igualdade da Revolução Francesa chegaram até os escravos brasileiros. Daí também o rigor das sentenças contra os seus principais implicados, todos os elementos da plebe, muitos deles escravos,
O conteúdo francamente abolicionista, a influência das ideias liberais da França, pós-revolução, são sempre colocados nos documentos apreendidos e nas declarações de seus líderes. Isso explica, por outro lado, a grande participação de pardos e escravos no movimento. João Nascimento era pardo, Manuel Faustino dos Santos, pardo livre, Inácio da Silva Pimentel, pardo livre, Luiz Gama da França Pires, pardo escravo, Vicente Mina Negro, escravo, Inácio dos Santos, pardo escravo, José escravo de Dona Maria Francisca da Conceição Cosme Damião, pardo escravo, José do Sacramento, pardo alfaiate, José Félix, pardo escravo, Felipe e Luiz, escravos de Manuel Vilela de Carvalho, Joaquim Machado Peçanha, pardo livre, Luiz Leal, pardo escravo, Inácio Manuel, José e João Pires, pardos escravos, José de Freitas Sacoto, pardo livre, José Roberto de Santa Ana, pardo livre, Vicente escravo, Fortunato de Viegas Sampaio, pardo forro, Domingos Pedro Ribeiro, pardo, o Preto Gege Vicente escravo, Gonçalo Gonçalves de Oliveira era pardo forro, José Francisco de Paulo, pardo livre, Félix Martins dos Santos, pardo tambor-mor do regime auxiliar. Sim, aí esses que eram chamados de escravos forro, né, nessa época, eram aqueles que tinham recebido a carta de alforria, tá? Então eles tinham, entre aspas, liberdade. Liberdade de morrer, né? De passar fome. Enfim, voltando para o texto. Os principais implicados na liderança do movimento tiveram sentenças rigorosíssimas. Luiz Gonzaga das Virgens foi condenado a morrer na forca e ter pés e mãos decepados e expostos na praça pública. João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas, Manuel Faustino dos Santos Lira foram sentenciados à forca e ao esquartejamento, ficando seus corpos expostos em lugares públicos. Igual sentença foi proferida contra Romão Pinheiro, com a agravante de serem os seus descendentes considerados infames. Posteriormente, a sua pena foi atenuada para degredo. O escravo Cosme Damião foi banido para a África. O pardo escravo Luiz da França Pires, que conseguiu fugir, foi condenado à morte, dando à justiça direito a qualquer pessoa que o encontrasse de matá-lo. Finalmente, no dia 8 de novembro de 1799, foram executados na Praça da Piedade. Lucas Dantas e Manuel Faustino não aceitaram a extrema-unção que um padre franciscano lhes oferecera. Foram os 4 executados depois de ter saído o cortejo do Aljube, onde se encontravam, até a Praça da Piedade. Terminava assim, em sangue e derrota, a primeira tentativa de escravos pardos, forros e oprimidos de modo geral, que se apoiaram no ideário da Revolução Francesa para conseguirem a liberdade. Ah, o perigo de São Domingos. Tem uma exclamação aqui, entre um parágrafo e outro. As grandes sublevações dos escravos haitianos na parte francesa da ilha de São Domingos, das quais resultou a independência do Haiti e o extermínio de toda a população branca ali residente, repercutiram internacionalmente, de modo especial, naqueles países ou regiões onde havia escravidão negra. O temor de que o rastilho da revolta se propagasse por outros países, os colonos colocou em pânico as autoridades das metrópoles que ainda mantinham a escravidão em suas colônias. As cenas de São Domingos, como se referiam ao fato, determinaram uma série de medidas acauteladoras por parte dessas autoridades. A correspondência sobre o assunto é abundante e, no Brasil, em particular, o medo se desenvolveu à medida que avançavam as lutas dos escravos aqui. Varnhagen, por exemplo, faz uma ligação entre as ideias incendiárias que alimentaram a Inconfidência Baiana em 1798 e o movimento dos escravos do Haiti, diz ele. Aí tem aqui uma citação. Diz ele: como se não fosse bastante escarmento, tudo quanto em França acabava de suceder, ao som desse grito não faltaram na Bahia espíritos exaltados que de novo o invocaram.
o invocaram, esquecendo-se de que, quando em uma província com tanta escravatura, a sua generosidade lograsse triunfo, liberando a todos os escravos, como prometiam, depressa, como se viu no Haiti, seriam vítimas deles, desenfreados e em muitíssimo maior número. Pois é. Aí fechou aqui a citação. Em 1817, no Recife, ao referir-se à situação de inquietação dos escravos pernambucanos, o comodoro inglês Bowles dizia que ela poderia resultar na expulsão de todos os brancos desse continente e no estabelecimento de uma segunda São Domingos no território brasileiro. Haveria, porém, motivos concretos para esses temores por parte das autoridades e dos senhores de escravos? Parece que sim. Ou melhor, a resposta é afirmativa. Ainda no Recife, em 1824, há uma revolta de mulatos e de escravos de engenho. Seu líder é Emiliano Munduruku, que lançou aos pardos e ao povo em geral um manifesto, em versos, onde reconhece a inspiração haitiana de seu movimento. Qual eu imito Cristóvão, esse imortal haitiano? Eia, imitar o seu povo, o meu povo soberano. Aqui cabe uma reflexão sobre o manifesto. Será que o autor, ao referir-se ao Cristóvão como imortal, já sabia da sua morte? Porque o rei Cristóvão do Haiti suicidara-se em 1820, no palácio de Sans-Souci. O Milot, construído no cimo de uma montanha. Essa imortalidade de Cristóvão, em 1824, 4 anos depois de sua morte, não significará, de um lado, a informação dessa morte e, de outro, a sua transcendência através da convicção de sua imortalidade. É um problema de difícil resposta. Imediatamente após esse levante, o major Agostinho Bezerra enviou, a fim de dar combate aos escravos sublevados, um batalhão que frustrou pelas armas os intentos de Emiliano Munduruku e seus adeptos. Os versos pertencem hoje aos folclores da região. Ainda na Revolução de 1817, em Pernambuco, o fantasma de São Domingos é levantado. Luiz do Rego Barreto escrevia para a metrópole dizendo: não foram todos os negros, nem todos os mulatos, os que tomaram o partido dos rebeldes e se uniram a eles. Porém, dos homens dessas cores, aqueles que abraçaram a causa dos rebeldes, abraçaram de um modo excessivo e insultante e fizeram lembrar as cenas de São Domingos. Os homens mais abjetos dessa classe, os mesmos mendigos, insultaram seus antigos benfeitores, seus senhores ou senhoras, e se prometiam com todo o despojo de uma senhora como acontecimento infalível. Só lembrando que mulato aqui significava mistura de duas etnias diferentes, tá? Aí voltando pro texto, acabou a citação. Por outro lado, havia o cuidado de se preservarem os movimentos liberais de qualquer semelhança do que acontecera no Haiti. Medo do Haiti. Falando da Sabinada na Bahia, ocorrida em 1837. Um defensor de Sabino Vieira afirma por isso que ele era um republicano convicto, para diferenciá-lo dos monarquistas, pois para ele, na pequena república do Haiti, tentaram, mas não vingou o sistema do governo monárquico, apesar dos barões da Limonada, Visconde de Marmelada e etc., que tanta hilariedade provocou nas cortes europeias. Era a profilaxia dos liberais escravistas contra qualquer contaminação com o movimento e a independência do Haiti. A ressonância desse movimento encontra-se em manifestações de insubmissão da plebe. O historiador José Otávio escreve que o motim de Pedroso, de 1823, foi vagamente inspirado nas rebeliões negras do Haiti. No entanto, houve uma conexão mais próxima entre os líderes da Revolução Haitiana e os escravos brasileiros. O processo revolucionário haitiano inicia-se em 1791, embora antes houvesse vários atos de rebeldia, e é concluído em 1804, quando Jacques Dessalines, africano da Guiné e ex-escravo, proclama definitivamente a independência daquela parte da ilha.
Um ano depois, 1805, segundo Luiz Motte, o ouvidor do crime mandara arrancar dos peitos de alguns cabras e crioulos forros e retrato de Dessalines, imperador dos negros da ilha de São Domingos. E o que é mais notável era estes mesmos negros estavam empregados nas tropas da milícia do Rio de Janeiro, onde manobravam habilmente a artilharia. Não se pode negar, portanto, a existência de uma conexão entre os negros revolucionários do Haiti e os escravos e crioulos forros do Brasil. Motte coloca algumas questões analisando o documento. Escuta. Onde teriam sido feitos os tais retratos? No próprio Haiti ou no Brasil? Se na própria ilha de São Domingos, quem os teria trazido para a América do Sul? De que material seriam tais retratos? Pintura a óleo sobre metal? Ou esculturas em concha bicolor, à maneira de camafeu? É para se refletir sobre o assunto, porque à época em que o fato foi registrado, a impressão de qualquer gravura era quase impossível no Brasil, pois as pouquíssimas tipografias existentes viviam sob severa vigilância. A Revolução do Haiti era, portanto, conhecida e admirada pelos escravos negros. De acordo com o mesmo autor, em Itapuã, na Bahia, há uma sublevação de escravos empregados nas pescarias, depois de sufocada a revolta com um saldo de 13 brancos e 56 negros assassinados. Os comerciantes baianos escreveram ao governo central denunciando que os negros falavam abertamente de suas revoltas, comentando os acontecimentos do Haiti. Chegavam ao ponto de dizer que em São João não haveria sequer um branco ou um mulato vivos. Aí agora um outro tópico, está escrito assim, conexão em Sergipe. Em Sergipe, podemos notar que o movimento de São Domingos teve uma ressonância maior. Ainda segundo Luiz Motte, a primeira contestação surgiu na Vila das Laranjeiras, principal centro comercial de Sergipe, onde havia a maior colônia lusitana dessa província. A vila amanheceu certo dia, 26 de junho de 1824, cheia de pasquins, pequeninos pedaços de papel grudados com cera de abelha nas portas dos locais mais destacados, com os seguintes dizeres: vivam mulatos e negros, morram os marotos e caiados. Este outro pasquim, enviado ao governador das Armas de Sergipe, descreve que, com cores vivas, os acontecimentos que culminaram na divulgação dos referidos pasquins. Senhor governador das armas, alerta. Uma pequena faísca faz um grande incêndio. O incêndio já foi lavrado. No jantar que deram nas laranjeiras, os matacaiados se fizeram 3 saúdes. Primeira, a extinção de tudo quanto é do reino, a quem chamam de marotos. A segunda, a tudo quanto é branco no Brasil, a quem chamam de caiporas. A terceira, a igualdade de sangue e direitos, que tal alegria é bem alerta. Um menino R, essa tem a letra R reticências, irmão de outro bom menino, fez muitos elogios ao rei do Haiti, e porque o não entendiam, falou mais claro: São Domingos, o grande São Domingos, não houve manobra. Vossa Excelência, tome cuidado. Os homens de bem confiam em Vossa Excelência, só querem religião, trono e sistema de governo jurado no dia 6 de julho. Filordínio. Aí tá assinado Filordínio. Acabou a citação, né? O medo de uma sublevação igual à do Haiti tomava corpo entre os senhores de escravo e seus seguidores sergipanos. Em 1828, um anônimo que se assina um cidadão escreve ao jornal Soldado da Tarimba, acusando Antônio Pereira Rebouças de sedicioso e organizador de um movimento igual ao que acontecera no Haiti. Diz ele no documento, escuta: sobremaneira maravilhado que o Rábola Rebouças, outrora secretário do governo da província de Sergipe, perseguidor de todos os seus honrados habitantes,
com especialidade dos que, pela pureza, riqueza, representação civil ou militar, ofuscam seu caráter invejoso, turbulento e inimigo de quanto é boa ordem, e onde fora acusado pela voz pública de ser cabeça da revolta dos negros forros e cativos, a qual tinha por objeto o massacre geral dos brancos e a instituição do horroroso sistema da Ilha de São Domingos, sendo como tal pronunciado na devassa, a que ali se procedeu por semelhante motivo, cuja pronúncia foi sustentada nessa relação por 4 dos mais inteligentes ministros, tendo sido coisa espantosa. Coisa espantosa. Está escrito assim. Absolvido por falta de prova por outros 4, em cujo número assinou, vencido o juiz relator, cujo voto é sempre o de mais peso e consideração em qualquer processo, sobremaneira digo maravilhoso, que um tal indivíduo, bem longe de procurar por uma nova linha de conduta fazer esquecer a torpeza do passado, prevalecendo-se do ofício da rábula, insulta em nome das partes as autoridades constituídas por meio de façanhosos requerimentos e assinando-se Catão, o chefe da guerrilha demagógica do direito constitucional. Veículo por onde há muitos anos se deprimem e caluniam aqueles perante o povo, tática favorita de todas as épocas e nações. Acabou a citação. Não satisfeito em denunciar Rebouças como adepto do regime de São Domingos e anarquista, o denunciante mandou tirar certidão de testemunhas de acusação contra o Rábula baiano. Para pedir tal documento, teve de identificar-se Gervásio Batista. No depoimento do processo movido contra Rebouças, uma das testemunhas, o alferes José Sulério de Sá Júnior, depois de acusar vários membros da família Fuão, entre eles um Fuão de Tal, crioulo, casado e morador na povoação de Rosário e Álvares, comandante da Companhia dos Henriques, de ter convocado pelos engenhos e fazendas e pretos cativos para, pelo Natal do corrente ano, se levantarem contra seus soldados. Termina dizendo que a causa de toda essa revolução é o secretário do governo da província, o pardo Antônio Pereira Rebouças, que dá todo o auxílio para ela. De igual conteúdo é o depoimento de outra testemunha da acusação, capitão Mó José da Trindade Pimentel, branco, morador em seu engenho Bandeira, que reiterou as acusações contra vários membros da família Fuão. Entre eles, o comandante da Companhia dos Henriques, que convocou a pretos cativos e forros para se levantarem contra seus senhores e os matarem. Depois de descrever as falas do pardo Fuão, conclui que sabe mais por ser público que o secretário do excelentíssimo governador da província, Antônio Pereira Rebouças, é motor de toda a revolução da província, dando todo auxílio para ela e apaziguando em sua casa a todos os revolucionários, e que este já, na povoação de Laranjeiras, saíra em mangas de camisa, gritando em vozes altas: morram os brancos e queixadas brancas, e vivam os pardos e pretos e o sistema de São Domingos. Outra testemunha, o capitão Francisco Vieira de Melo, também afirma que Rebouças era o chefe do movimento, pois lhe dá todo o auxílio e apaziguando-os em sua casa e na fazenda que eles triunfem. Apaziguando-os na sua casa e fazendo que eles triunfem. Na mesma linha de acusação, a testemunha Coronel Sebastião Gaspar de Almeida Boto, depois de insistir sobre a responsabilidade do crioulo Fuão, que tratava de convocar a pretos e cativos e forros para, pelo Natal do corrente ano, se levantarem e matarem tudo quanto fosse branco e aclamarem a República. Declara igualmente que o agente dessa sedição é o secretário do governo. Digo, o secretário do excelentíssimo governo da província, Antônio Pereira Rebouças. E sabe mais, que ele testemunha por ser público,
que este secretário na povoação de Laranjeiras gritar em altas vozes: morram os brancos e as queixadas brancas, vivam os pardos e o sistema de São Domingos. De novo, na mesma citação que eu já falei antes. O coronel Antônio Luiz de Araújo Maciel, depois das habituais acusações ao crioulo fuão, afirma que ele foi à povoação de Rosário e lá andou com muitas vivas do secretário do governo e ao bom sistema dele, cujo sistema foi ir ao mesmo secretário à povoação de Laranjeiras e andar lá gritando: viva os pardos pretos, sistema da ilha de São Domingos, e morra os brancos. E depois, e desde então, por causa dele, é que há na província revolução. Esse movimento de intelectuais, de pardos, de elementos do corpo dos Henriques, de forros e de negros escravos tinha como objetivo, ou pelo menos propunham os seus líderes, instalar um governo em Sergipe, igual àquele que os negros instalaram no Haiti. O movimento em Sergipe aconteceu em 1824, tendo o processo contra Rebouças terminado em 1825. No entanto, ao que parece, a ressonância da Revolução do Haiti e sua conexão com os escravos, camadas, segmentos e grupos oprimidos no Brasil não se esgotou nesse episódio de Sergipe. Tanto isso é verdade que em 1831, 6 anos depois, portanto, daquilo que podemos chamar de o episódio sergipano, o desembargador encarregado da Polícia da Corte do Rio de Janeiro, Pedro Antônio Pereira Barreto, enviara elucidativo ofício ao ministro da Justiça sobre essa conexão. Diz o policial daquele ministério ter recebido o ofício daí proveniente relativo aos pretos da ilha de São Domingos, que desembarcaram no Rio de Janeiro com missão política. Diz o documento. Relativo aos pretos da ilha de São Domingos, que aqui existem, informo que ordenei ao comandante da polícia a sua apreensão. Conseguiu-se prender Pedro Valentim, que residia na hospedaria das Três Bandeiras. Tenho continuado na diligência de apreender o outro, que consta que é clérigo, e fui informado que foi visto ontem na rua dos Tanoeiros, em meio a muitos pretos, não sendo, porém, encontrado quando foi mandado prender. Como vemos, houve de um lado o medo da classe escravista senhorial diante da Revolução Haitiana, isto é, a síndrome do medo, mas por outro lado, não se pode negar a existência de uma conexão ideológica, embora imprecisa, e de contatos diretos entre os escravos rebeldes brasileiros e os militantes daquela revolução. Aí agora a gente vai entrar em outro ponto aqui. União dos quilombolas com os marrons das Guianas. Nesse contexto de uma conexão entre os quilombolas brasileiros com grupos ou com pessoas de outros países, isto é, a conexão internacional da quilombagem, devemos destacar pela sua importância e pela sua pouca divulgação, a que houve entre os negros rebeldes da região amazônica com os negros da Guiana Francesa e da então Guiana Holandesa, especialmente com os da primeira. O perigo dos marrons das Guianas era uma expectativa permanente das autoridades em carta de José Venâncio de Seixas para Dr. Rodrigo de Souza Coutinho, datada de 20 de outubro de 1798, diz ele: há alguns anos se tem ido formando acima da Vila da Cachoeira um quilombo de negros fugidos e ultimamente se forma outro ainda mais perigoso, a 5 ou 6 léguas à distância dessa cidade. A deserção dos escravos tem sido ainda agora mais do que nunca excessiva, e Vossa Excelência não ignora o que tem feito os negros marrons nas colônias francesas e holandesas. O mesmo se pode recear vindo os quilombos a crescer se não forem destruídos antes que tomem consciência. Aí acabou aqui, né, o pedaço da carta, o recorte da carta. A constatação do perigo desse contato entre os negros revoltados do Brasil e os das Guianas é destacado em diversos documentos. Tavares Bastos, analisando não apenas esse perigo da união dos escravos rebeldes do Brasil com pessoas e ou grupos e países nos quais a escravidão não mais existia, afirmou:
As províncias do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, limitadas pelos países circunvizinhos, Guiana Francesa, Inglesa e Holandesa, Venezuela, Nova Granada, Peru, Bolívia, Paraguai, República Argentina e Uruguai, e nenhum dos quais se permite a escravidão, são justamente por isso perigos permanentes para a tranquilidade interna e para a defesa do Estado. Na última guerra com o governo de Montevideo, e no qual, com o Paraguai, os chefes das forças inimigas traziam sempre a missão de sublevar os escravos do Rio Grande, e ninguém ignora que este recurso, posto que bárbaro, se fosse eficaz, causar-nos-ia grandes desastres. A escravidão nas províncias fronteiras é, pois, na realidade, gravíssimo elemento de fraqueza militar. Além disso, em tempo de paz, a fuga dos escravos para os territórios vizinhos e outros fatos promovem conflitos e amarguram algumas de nossas questões internacionais. Ainda há pouco, noticia-se do norte a fuga de escravos do Alto Amazonas para o território do Peru e uma considerável evasão de outros do Pará para a Guiana Francesa. Acabou aqui o recorte da carta. Como podemos ver, havia uma preocupação constante por parte dos senhores de escravos, do governo e dos políticos brasileiros sobre as zonas fronteiriças, onde os escravos poderiam ficar e usar as fronteiras taticamente para fugir do território nacional. Tais fatos criaram problemas diplomáticos com os países vizinhos. Ainda Tavares Baixos escreve, olha aqui, outro pedaço da carta. As discussões que provocam a extinção de escravos evadidos da fronteira do Rio Grande do Sul, as questões têm originado a série de reclamações do governo oriental contra o brasileiro. Renovadas ainda recentemente em 1864, as dificuldades de se cumprirem tratados de extradição, o constrangimento que a sua execução produz e os abusos dos rio-grandenses, que nas suas estâncias do estado oriental querem conservar a escravidão, ainda que dissimulada sob a forma de contratos de engajamento com prazos enormes de 10, 15 e 20 anos. Tudo isso conspira para abolir a escravidão na grande província fronteira do sul. Fechou aqui o pedaço da carta. Aí voltando para o texto. Esse perigo, gravíssimo elemento de fraqueza militar, segundo Tavares Bastos, irá refletir-se mais agudamente na região amazonense. Os escravos fugidos daquela área se deslocarão para a Guiana Francesa, preferencialmente onde conseguirão asilo. Há aí uma conexão muito mais dinâmica do que aquelas áreas fronteiriças de que fala esse autor. Os escravos brasileiros não ignoravam as medidas que haviam sido tomadas na França após a Revolução Francesa, inclusive abolindo a escravidão, medida que seria revogada em relação às suas colônias. Como diz Vicente Salles, quem melhor estudou o assunto? Escuta a citação de Salles. Os negros do Pará não ignoraram os sucessivos períodos da história da escravidão nos domínios franceses da Guiana, mas somente após a cabanagem, quando se refaz o regime da escravidão, que a Revolução Popular havia desorganizado, procuraram fugir mais frequentemente naquela direção. Antes, só o faziam em casos extremos, pois lá seriam melhor tratados do que aqui. Sabendo agora da inexistência da escravidão naquela colônia, o Amapá começou a exercer forte atração para os negros nas senzalas paraenses. Aí fechou, né? Aqui, um jornal da época, o Velho Brado Amazonense, citado por Vicente Salles, registra o fato da seguinte maneira. De há pouco tempo, a esta parte que em todas as conjunções de lua se notava em Macapá o desenvolvimento da escravatura em grupos de 5, 10 e até 12 indivíduos, porque semelhante deserção crescesse, despertaram a curiosidade e o interesse dos respectivos senhores para descobrirem o modo por que tais fugas se praticavam e o destino que
tomaram os fugitivos e feitas todas as pesquisas a respeito, descobriu-se que os escravos se evadiam costa abaixo para irem demandar o Mapá e dali buscava guarida em terras de Caeta. O número dos negros que fugiam para se livrarem do trabalho escravo era cada vez maior. Com isso, porém, não se conformaram os seus senhores, que começaram a pedir providências contra o fato. Não obstante, esses quilombos e essas fugas não foram suficientemente combatidos pelos representantes do poder, talvez receosos de uma ação direta trazer problemas diplomáticos. No entanto, os proprietários de escravos daquela cidade não se conformavam com essa posição do governo e reuniram a Câmara Local, Câmara do Conselho e delegados, mas pessoas importantes interessadas no assunto. Deliberou-se então que, para atalhar o mal, convinha, sem demora, postar na embocadura do Macapá uma barca guarnecida de força armada que obstasse ali o ingresso de escravos brasileiros, enquanto se dava parte à presidência e esta dava as providências convenientes, como lhe cumpriu, e porque não havia dinheiro público para sustentar o destacamento. Contribuíram os cidadãos presentes, aprestou-se e partiu à força para o seu destino. E participou-se o acontecimento do presidente da província. Os senhores de escravos haviam inclusive se antecipado às medidas governamentais para impedir a fuga dos escravos. O governador respondeu que não reprovava a medida, mas sim a forma como fora feita e designou um destacamento de soldados e uma barca para substituir aqueles que haviam sido enviados antes. Mas nem com essas medidas as fugas terminaram. Ao contrário, a França jogava com um triunfo importantíssimo da guarida dos escravos fugidos, com pretexto para criar na fronteira uma área litigiosa que pudesse justificar uma possível expansão territorial francesa. As autoridades de Cayena instruíam os mocambeiros, enviando inclusive emissários para convencê-los do que deviam fazer. Finalmente, em 1885, apenas poucos anos antes da abolição ser decretada no Brasil, deu-se o episódio conhecido como o da República do Cunani. Agora vamos entrar em outro tópico que está escrito assim, Utopia de quilombolas e marginalizados. Os quilombolas, justamente com elementos marginalizados, fugitivos da justiça ou bandoleiros que se encontravam refugiados, resolveram proclamar a República do Cunani. Seu território estendia-se do Oiapoque ao Araguari. Tinha cerca de 600 habitantes e nasceu de um núcleo de escravos fugidos. Outros foragidos da justiça, ao saberem de sua criação, engrossaram ainda mais sua população. Convém notar, como informação complementar, que muitos de seus líderes haviam participado da cabanagem. Aliás, seus ex-participantes, referimos-nos a seus componentes plebeu, tiveram atuação muito dinâmica e permanente em movimentos assimétricos, banditismo político, na região amazônica durante muito tempo. Apesar de ter sido formada, de um lado, pela necessidade que os escravos fugidos, marginais e camponeses perseguidos sentiam de se agruparem em um núcleo de resistência social, dando um sentido organizacional a essa necessidade, mas em outro, em consequência dos interesses das autoridades da Guiana Francesa, o certo é que a República do Cunani foi uma utopia libertária que nasceu das condições concretas em que os quilombolas e demais segmentos marginalizados se encontravam naquela região. Unidos aos regatões, pequenos comerciantes itinerantes que percorriam o interior do Amazonas, com eles fazendo negócios, chegaram a aclamar como seu presidente o novelista francês Jules Gros, que residia em Paris e que na própria capital francesa escolheu seu ministério. Logo depois, porém, foi assinalada lei pelo presidente da província e Domingos Antônio Raiol,
ordenando sua destruição, o que foi conseguido depois de sucessivas expedições. Aí um outro ponto aqui, quilombolas, colonos e mascates. Na última fase da escravidão, vários fatos significativos se verificam no Brasil no sentido de substituir-se a mão de obra cativa pelo trabalhador assalariado. Um deles foi a política deliberada de se trazer o europeu, apresentado por toda uma política protecionista, como superior ao negro. O número de imigrantes que somente São Paulo absolveu em suas fazendas de café e demais formas de atividade comerciais e ou industriais de 1827 a 1899 elevou-se a 940.684. Esses imigrantes foram injetados no mercado de trabalho, número bem maior do que o total de escravos beneficiados com a chamada Lei Áurea em 1888. A chegada dessa mão de obra livre e a existência de uma grande escravaria em São Paulo, em áreas onde os quilombos sempre existiram como ameaça, especialmente Campinas, Itu, Limeira, São Carlos, conforme já vimos, criaram mecanismos de defesa da classe senhorial, pois a aliança desses dois segmentos explorados, imigrantes e escravos, seria fatal ao sistema, segundo pensavam. O medo era uma constante entre os possuidores de escravos. Daí, haver uma vigilância muito grande para não permitir essa união e mesmo o estímulo à animosidade entre colonos estrangeiros e escravos. As autoridades estavam vigilantes. Em 1865, escrevia o delegado de polícia de Campinas ao presidente da província uma carta na qual ele dizia, escuta a carta: a escravatura desse município é copiosa. As fazendas estão amontoadas todas, umas nas vizinhanças das outras, e em um pequeno número de fazendas assim reunidas pode-se levantar com facilidade uma força de 2.000 escravos, o que é bastante para assolar a população quase sem meios de defesa. Pondero a Vossa Excelência que nesta cidade há muita gente de classe baixa que se liga com a escravatura, dizendo-lhe coisas que podem ser fatais. Por exemplo, que a Inglaterra e o Paraguai protegem os escravos e que os paraguaios nos declararam guerra para libertá-los da escravidão. Então, os indivíduos que assim procedem figuram principalmente alguns portugueses, verdadeiros e carcamanos italianos, que percorrem as ruas dessa cidade e mesmo as fazendas com vários objetos de lata nas costas. Acredito que essa gente baixa, senhores de vendas, assim procedem não por desejo de uma insurreição, mas por quererem ganhar-lhe a simpatia, a fim de mais barato comprar os seus roubos. Como quer que seja, os efeitos são os mesmos. Tenho preso um italiano por ter sido encontrado no meio de vários escravos discorrendo sobre os motivos da guerra e sobre a liberdade da escravatura. Estou processando-o por isso. Não quero induzir a nada. Não falarei. Então, não falarei, não quero induzir. Aí, continuando aqui. Esse exemplo de italiano preso ou discriminado e perseguido por ajudar e pregar a libertação dos escravos não é, porém, isolado. Aí tem um outro pedaço aqui, de uma outra citação. Durante a campanha da abolição, escreve José Arthur Reis, os mascates italianos foram agentes ativíssimos na libertação dos escravos. Sabendo que essa profissão, hoje quase toda monopólio dos sírio-libaneses, era um dos primeiros degraus galgados pelos italianos que não desejavam submeter-se ao regime de fazendas, nem tinham capitais suficientes para se estabelecerem nas cidades. Nessa qualidade penetravam os mais longínquos recantos do país, principalmente no interior do estado de São Paulo, estabelecendo relações de intimidade com os seus fregueses, cuja vida conheciam nas menores minúcias. Os italianos, com
conta-nos Eduardo Prado, sempre foram partidários entusiastas da abolição. Era o pequeno mercador ambulante, o mascate italiano, que atravessava a plantação, punha-se em contato com os negros, anunciando-lhes a hora próxima da libertação. Conta-lhes esforços de amigos desconhecidos que trabalhavam pela causa dos escravos. Às vezes aconselhava a este que deixassem as plantações, mas afastava-os de toda ideia de crime e violência contra os seus senhores. No entanto, acabou o pedacinho aqui da carta. Aí, né? No entanto, nem tudo era tão conciliador. Aí, né? No entanto, nem tudo era tão conciliador como afirma o autor citado. Em 1884, o coronel Francisco Félix da Rocha Martins, o capitão Antônio Henrique da Fonseca e um italiano de nome Nicolau Joffe foram intimados a deixar Jacareí por grupos armados por terem aconselhado os escravos a matarem seus senhores. Em Limeira foi preso Felipe Santiago, que se encontrava nas matas próximas para mal aconselhar os escravos contra os seus senhores. E em 1887, os senhores de escravos capineiros deixavam-se de indivíduos que incitavam os cativos a fugirem. É nesse clima que o senador Vergueiro inicia sua experiência querendo alternar o trabalho assalariado com o escravo. Mas o sistema de parceria de Vergueiro era incomparável em sua essência, porque não podia equiparar o trabalhador assalariado ao escravo, pois numa sociedade escravista, para se estabelecer a taxa média de lucro, o trabalho chamado livre teria de ser remunerado ao mesmo nível monetário gasto pelo senhor com o escravo por igual serviço. Isso, em vez de elevar o trabalho do escravo ao nível do trabalhador livre, ao contrário, rebaixava o escravo ao nível de uma semi-escravidão. Daí uma série de contradições entre colonos suíços e a administração da fazenda, contradições que culminaram com a organização por parte do professor contratado para ser o mestre-escola da colônia, Tomás Davates, de uma revolta contra as considerações a que estavam submetidos. Como não é nosso propósito nesse trabalho contar a história dessa revolta de colonos, vamos analisar a forma através da qual a classe senhorial via a possibilidade, ou melhor, o perigo, da união entre esses colonos explorados e em estado de revolta dos escravos da região. Aí agora um outro ponto aqui, a gente já está quase chegando no final, tá, gente? Colonos aliados dos comunistas e dos quilombolas. É nessa sociedade dividida por questões estruturais de interesses antagônicos entre senhores e escravos, com uma população cativa habituada a fugir do controle da classe senhorial, que o senador Vergueiro tenta a instalação dessa experiência de trabalho de parceria. As professoras Jeane Berrance de Castro e Julita Maria Leonor Scarano informam que a campanha abolicionista, o medo do haitianismo, as fugas organizadas e a ativa propaganda agravava a situação dos proprietários. As sucessivas levas de imigrantes para a província paulista possibilitou que fosse contornada a crise econômica que iria atingir algumas áreas do país. Nesse contexto, duas alternativas apavoraram os senhores de escravos: o fantasma do comunismo, que assolava a Europa, e a junção dos colonos oprimidos com os quilombolas. A documentação dessa particularidade é interessante. Em carta de José Vergueiro, apresentado ao conselheiro Nabuco de Araújo, a exposição de seu pai, senador Vergueiro, dirigida ao vice-presidente da província, sobre as ocorrências de Ibicaba, lê-se que os colonos, aí tem um pedaço aqui da carta, os colonos declaram que contam com o apoio firme da escravatura,
que se unirá a eles apenas dado o dito da liberdade e que, além disso, chamarão a si porção de nacionais descontentes, oferecendo a esses os mais altos empregos dessa república que imaginam. Tomarão para centro de operações a nossa colônia, como oferecendo mais garantias de forças, recomendando a todas as mais não darem a conhecer suas intenções, a fim de não serem de pronto suplantados e poderem obrar no momento decisivo. Observo mais a Vossa Excelência que o distrito de Campinas dista poucas léguas e nelas o número de escravos excede a 20.000 e estes por várias vezes já tentaram um movimento qualquer. Findou aqui a carta. Depois de enumerar as províncias que achava fossem necessárias para preservar a ordem pública, solicitava o envio em segredo de um batalhão de linha com a brevidade possível. Conclui dizendo que com isto evitará muitas desgraças e ganhará sumo crédito. O próprio senador Vergueiro, autor da experiência de Ibicaba, não fica atrás do que fora dito anteriormente pelo seu filho. Diz que Davates, através de clubes segredos, procurando fervorosamente persuadir a princípios comunistas, talvez inspirados por Oswald e ativando sua correspondência com todas as colônias para uni-las, todas as execuções do seu pensamento, os planos que se tem podido colher dos ditos do mestre escola e dos seus aderentes, é estrondoso. É impossível de levar a efeito, mas a tentativa pode produzir grandes males. Dizem que pode reunir todos os suíços, todos os colonos alemães e grande parte dos escravos cuja sorte é pior do que a deles, e também alguns brasileiros descontentes, esperando por em armas 5.000 combatentes com que podem senhorear-se dessa província e que depois republicanizarão o Brasil. Aí, evidentemente, há muito exagero no perigo da haitização do movimento dos colonos suíços e Bicaba. Como na possibilidade de sua união com os quilombolas, o que não se pode negar é o pavor da classe senhorial ao pressentir qualquer movimento que significasse mudança social na estrutura da sociedade escravista. Convém notar que o Manifesto Comunista de Marx e Engels foi publicado em 1848 e, já em 1857, os responsáveis pela experiência de Ibicaba referiam-se ao fantasma do comunismo. E a possibilidade desse perigo unisse as lutas dos quilombolas no Brasil. Aliás, esse paralelo continuará. Quando da votação da lei do ventre livre em 1871, o gabinete Rio Branco era acusado de governo comunista, governo do morticínio e do roubo. Segundo Rui Barbosa, certo deputado dissera que o gabinete Rio Branco havia desfraudado as velas por um oceano onde voga também um navio pirata denominado a Internacional. Outras conexões internacionais podemos levantar e ou conjecturar, mas isso exige pesquisa a serem feitas no particular. Aí agora o último ponto, pertinho de acabar. Isso está na página 128. Marinheiros americanos embarcam quilombolas. Sobre a conexão de quilombolas brasileiros com civis estadunidenses, temos referências do contato havido entre eles e membros ou tripulantes de navios dos Estados Unidos em Santa Catarina. Esses tripulantes recolhiam os quilombolas para os navios a fim de darem fuga a eles, colocando-os fora da possibilidade de serem recapturados. Walter Piazza aborda o assunto e transcreve documentos para a compreensão de tão importante questão. O primeiro é o seguinte, aí tem uma citação aqui, ó. Vivendo eu na Caieira, distrito de São Miguel,
estabelecido com negócios, sofri ultimamente 45 dias de prisão por ter sido falsamente indiciado por meu vizinho e inimigo Manuel Moreira da Silva Júnior, como aliciador de escravos para fugirem em navios americanos que ali ancoraram, vindo da pesca de baleias. Fui processado pelo doutor juiz municipal do Termo por denúncia do promotor público, mas felizmente a minha inocência foi reconhecida e não fui pronunciado, sendo somente o americano Carlos Adler, o qual, também em grau de recurso, foi despronunciado, sendo nas razões do recurso feita pelo advogado dessa capital, o senhor Manuel José de Oliveira, luminosamente discutido que não havia crime por falta de provas e, além disso, pela razão de que, não sabendo esse indivíduo remar em canoas, estava verificada a impossibilidade de poder dar passagem a esses escravos fugidos. Assinado Francisco José da Silva Biggs. Acabou aqui o recorte. Aí, comentando essa forma de evasão de escravos, o mesmo autor assim se expressa. Um outro recorte aqui, ó. Escuta. O presidente da província entendeu-se com o cônsul dos Estados Unidos por causa desse sistema de evasão de escravos, pois naquela data o baleeiro americano Highland Mary of Say Herbo, isto em 15 de maio de 1868, que achando-se fundeada no Ancoradouro de Santa Cruz, saiu pouco tempo depois recolhendo a seu bordo 7 escravos aliciados para fugir por outro escravo, chamado Frutuoso, que se achava a bordo e que havia 2 anos fugira da mesma maneira. Para perseguir o baleeiro americano, o presidente da província ordenou ao comandante da canhoeira, Henrique Dias, desse caça ou brigue, mas este não foi encontrado. Acabou aqui a citação. Como vemos, várias foram as conexões internacionais da quilombagem. Quando uma pesquisa sistemática for feita sobre este assunto, temos certeza de que os seus resultados serão surpreendentes. De qualquer forma, nas proporções desse livro, damos as primeiras indicações para um aprofundamento futuro. E assim finaliza o livro de Clóvis Moura. Esse livrinho aqui, que nos ajuda a pensar que nos ajuda a pensar bastante sobre quilombos no Brasil, né? Várias tentativas de rebeliões, de pessoas que se juntaram para tentar algo dentro de sua sobrevivência, né? Então é isso, obrigada por ficar por aqui, por me ouvir, por ouvir essa leitura aqui. Enfim, eu preciso contar uma coisa, às vezes eu paro, dou pausa no vídeo e depois eu volto, né? Porque aqui na minha rua tem muito barulho, né? Enfim, vou nem aprofundar esse assunto, é deprimente. Mas é isso, só tô querendo compartilhar com vocês o porquê que às vezes eu dou pausa, eu volto, dou pausa e volto. Que às vezes eu não consigo mesmo, assim, fazer um vídeo contínuo como eu gostaria de ter essa autonomia. Infelizmente, não estou podendo no momento. Mas é isso, faço o que dá. Obrigada por continuar aqui me ouvindo e até a próxima leitura. Um cheiro, tchau!